Você já deve ter ouvido falar sobre os handicaps e nunca entendeu essa porqueira, não é verdade? Bom, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como funciona tanto o handicap asiático e o handicap europeu de uma vez por todas, beleza? Então fica comigo aqui nesse vídeo que agora eu vou compartilhar com você um pouquinho da história do handicap asiático, para que você entenda como ele surgiu, de onde ele veio e tudo mais. Lá na Ásia, no século passado, assim como eu, um asiático queria fazer apostas no seu time favorito. E olha que o time dele era o melhor time do campeonato. E aí, toda vez que ele ia apostar no time dele, as cotações estavam muito baixas. Imagine aquela cotação de 1.10, 1.15. Cara, é muito ruim você apostar em cotações como essa. Por quê? Você sabe que o seu time é muito favorito, mas você vai precisar investir muito dinheiro para que valha a pena aquele retorno e você fazer aquela aposta. E aí o que ele ficava preocupado? De um head levar muito do dinheiro dele. E ele sabia que o time dele mesmo assim era favorito, mas futebol, tudo pode acontecer. Tá? E aí ele criou o handicap asiático e sugeriu que as casas colocassem esse handicap asiático na hora dos jogos que ele gostaria de fazer e nos jogos que ela tivesse disponível. E ele inventou uma diferença técnica para ser colocada dentro do mercado e que os apostadores pudessem apostar nessa diferença técnica. Então pensa comigo o seguinte, digamos que você está vendo um jogo, né, vai acontecer um jogo entre Flamengo e Ibis. O Ibis é o pior time do Brasil, o Flamengo é um dos melhores. E aí, quanto que você acha que o Flamengo ganha essa partida, já que ele é o favorito? Eu acho que de uns 10 ou 12 a 0. Vamos colocar aí 10 a 0. 10 a 0 para o Flamengo nessa partida é um placar que normalmente pode acontecer, é um placar normal de acontecer, tá? Então, digamos que a casa coloque agora aí disponível no mercado para que o Flamengo ganhe por mais de 10 gols de diferença, ela coloca uma cotação de 1.80. E para que o Ibis não perca por mais de 10 gols de diferença, ela coloca uma cotação de 2. Tá? O que isso quer dizer? Que para você ter essa aposta vencedora a favor do Flamengo, o Flamengo tem que fazer 11 a 0, 12 a 1, 13 a 2. Ou seja, tem que ganhar por 11 gols, mais de 10 gols de diferença. E para que você, que é torcedor do Ibis, tenha a aposta vencedora, você precisa apostar para que o Ibis não perca por mais de 10 gols de diferença. Ou seja, o Ibis já começa com 10 a 0. Só que, se o Flamengo fizer 10 gols, essa aposta para você fica nula. Mas se o Flamengo fizer o 11º gol e o Ibis não fizer nenhum, o seu time não fizer nenhum, você perde essa aposta. E eu vou mostrar aqui na tela da Betfair, como a tela da Betfair é bem simples, ela vai te dizer o que acontece em cada handicap asiático que você escolher. Tudo bem? Então deixa eu compartilhar a tela com você. Espero que você tenha gostado da historinha. É uma história verdadeira, tá? Então, vamos lá. Eu estou aqui no jogo entre Noruega e Holanda. E essa linha de handicap você encontra, tá? A aba handicap você encontra no menu à sua esquerda, no computador, no celular. Você precisa procurar um pouquinho mais. E aí, ó, ela já me deu aqui o handicap, digamos, o mais ajustado. O que é o handicap mais ajustado? É o handicap que a maioria das pessoas, ou que o mercado mais buscou nesse momento, tá? Então ela me deu a opção do mais meio menos meio, tá? E o que significa isso, tá? Entenda o seguinte, no handicap asiático, diferente do europeu, existe essa quebra de 1, 2, 3. Você trabalha em meios, né? Então é 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 e por aí vai. Ou 0, 0, 0, mais meio, mais 1, mais 1,5, mais, enfim. Assim como os negativos. Menos meio, menos 1, menos 1,5, menos 2 e por aí vai. Tá bom? Então o que a casa me dá de opção nessas duas odds aqui? No mais meio Noruega, se eu clicar, ela já vai me dar aqui o que acontece se eu fizer essa aposta e o jogo acontecer. Ela vai me dizer aqui, ó, deixa eu marcar para vocês dentro da caixinha, aqui, se eu apostar R$ 500 e se a Noruega empatar ou ganhar, a minha aposta vai ser lucrativa e vai me pagar essa odd de 2.06. Se a Holanda vencer por qualquer placar que seja, eu perco a minha aposta.
beleza? Então, já fica entendido que o empate está a meu favor, tá? E a vitória da Noruega também está a meu favor. Então, quanto mais gols a Noruega fizer, mais fácil fica de eu vencer essa aposta. Se a Holanda fizer um gol que seja, a Noruega vai ter que empatar para eu ser vencedor, tá? Não existe, nesse caso, uma possibilidade de devolução de aposta, beleza? Agora, vamos pegar aqui na Holanda. Se o mais meio, no caso, para a Noruega, dá toda a vantagem de empate ou vitória para a Noruega, o menos meio, nesse caso, dá a vantagem para a Holanda. E a casa está com uma cotação tá com uma cotação, nesse caso, a favor da Holanda. Ou seja, o mercado todo está achando que a Holanda ganha esse jogo. Eu também acho. Então, se a Holanda empatar, eu perco essa aposta. Se a Holanda ganhar, eu ganho R$ 465. Beleza? Vamos ver uma outra linha de handicap aqui embaixo, que é esse mais meio, mais 1, tá? Mais conhecido como mais 0,75. Tá? Agora que vem o X da questão. Olha o que acontece da diferença do handicap europeu. E já já eu vou te mostrar lá no outro exemplo, na outra casa na Bet365, eu separei o handicap europeu para você ver. Tá? Olha só. No caso aqui desse mais meio e mais 1, ele é junto. Então é uma aposta só para mais meio e mais 1. O que isso significa? Que se a Noruega, vamos pegar o mesmo exemplo, Noruega, tá? Eu peguei o mais meio, mais 1, Noruega. E aí, ó, se a Noruega empatar ou ganhar, a minha cotação de 1,80 vai ser paga. Eu vou ganhar R$ 400. No outro caso, se a Holanda vencer por um gol, olha aqui a diferença que acontece nos handicaps asiáticos. Se a Holanda vencer por um golzinho, ou seja, o placar for 1-0, 2-1, eu vou perder, mas eu não vou perder tudo. Eu vou perder apenas metade do meu investimento, tá? Então tem essa diferença. O mais meio, mais 1 Noruega. Caso a Noruega perca por um golzinho de diferença só, eu perco metade do meu investimento apenas. E se a Holanda ganhar por 2 gols ou mais, ou seja, 2-0, 3-1, 4-2 e por aí vai, eu perco o total do meu investimento. Beleza? Isso vai acontecer normalmente na cotação da Holanda, tá? No caso de Holanda vencer, tá? Olha aqui que interessante. Se a Holanda vencer por 2 gols, ou seja, 2-0, 3-1, 4-2, eu ganho essa cotação de 2,20. Se a Holanda vencer só por 1-0, quanto que eu ganho? Eu ganho metade do lucro, metadinha do lucro. E se a Holanda empatar ou perder? Ou seja, um resultado duplo aí, dupla hipótese, empate ou derrota da Holanda, eu perco o meu investimento. Então, olha que interessante, os handicaps foram criados para que você não precise apostar no duro, na vitória de um, na vitória do outro, ou no empate, tá? Ou nesse empate aí, beleza? Essa é a função dos handicaps asiáticos, beleza, pessoal? Os handicaps asiáticos são os handicaps mais usados hoje no mundo, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aqui na Bet365 o handicap europeu, tá? E como ele funciona. Peguei o mesmo jogo, o nome tá diferente aqui, porque na Bet365 ele dá como Países Baixos e não como Holanda, tá? Mas é Noruega e Holanda. E aí, eu tô indo na linha de escanteio, tá? Tô indo na linha de escanteio para mostrar para vocês como funciona o handicap europeu. E aqui eu encontrei, tá? Escanteios handicap. Olha agora como funciona esta loucura aqui, beleza? É fácil de entender quando você aprende, é claro, você vai raciocinar e você vai entender junto comigo aqui, beleza? Vamos lá, deixa eu mostrar para você, antes eu vou voltar aqui, que eu preciso te mostrar que existe uma possibilidade de empate, tá? Na partida, o que acontece quando um empate ocorre. Deixa eu pegar o 0-0 Noruega. Tá? O que significa o 0-0 Noruega ou o 0-0 Holanda? Tá? O que isso significa? Se eu fizer uma aposta no 0-0 Noruega, se a Noruega vencer, ela me paga essa cota de 3,27. Se ela empatar, olha aqui o que acontece. 0. Beleza? Ou seja, eu não tenho lucro nenhum. Assim como o 0-0 Holanda. Se a Holanda empatar, eu não perco e eu não ganho.
Beleza? Por que eu estou mostrando isso? Porque no handicap europeu, que eu vou te mostrar agora, existe a possibilidade de 3 resultados, tá? Que é a vitória de um, empate ou a derrota, tá? No handicap asiático, só existe a probabilidade de 2, né? Ou você ganha, ou você vence, ou você perde. Tem o empate, que é o terceiro, mas nesse caso, o empate te dá alguma coisa, tá? Você não perde, tá? Te dá alguma coisa. Nesse caso, do empate aqui, você é devolvida a sua aposta. Então você não perdeu nada, tá? Então você só tem 2 possibilidades no caso do handicap asiático. No handicap europeu, a gente tem aqui, ó, essas 3 opções, beleza? Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês o que significa essas 3 opções. Entender primeiro o seguinte, a gente está falando de escanteios, não estamos falando de gols nem de resultado. No caso aqui, o que ela está me dizendo? Olha, se eu quiser apostar para os Países Baixos ter mais de 2 escanteios, ou seja, 3 escanteios ou mais a favor do Países Baixos contra a Noruega, ou seja, o Países Baixos vai fazer 3 escanteios e a Noruega nenhum, ou 4-1, 5-2, 6-3, 7-4, qualquer outro resultado, mas que tenha uma diferença de 3 escanteios, nesse caso a sua aposta é vencedora. Ou seja, 3-0 em escanteios para os Países Baixos de diferença para a Holanda, você ganha essa aposta. Aí vem a questão que eu te falei do empate. Né? Por quê? Digamos o seguinte, que o Países Baixos só faça 2 escanteios. Tá? Ele até faça 3, mas a Noruega faça 1. E você tem uma diferença de 2. Tá? Nesse caso, um empate. Empate que é o -2, ou seja, tem que ter uma diferença de -2 para o empate nesse caso. Olha que doideira. Então, 3-1, a aposta é como se você acertasse a quantidade de escanteios aqui. Tá? Por isso a odd muito alta. No caso aqui, a gente está falando de vantagem. Tá? Então, pense comigo, existe a diferença entre vantagem ou você acertar, palpitar exatamente quantos de diferença bateu, beleza? No caso aqui, é muito mais fácil você acertar que Países Baixos vai pressionar o jogo todo, vai fazer 5 escanteios contra 2, 6 escanteios contra 1. Pode ser que o Países Baixos pressione o suficiente que a Noruega não consiga nem chutar um gol. É um time melhor. Digamos assim, tecnicamente falando, no papel pode isso acontecer. E aí o Países Baixos vai lá e marca 7 escanteios, Noruega marque 1. Digamos que a Noruega faça 1-0 no começo do jogo, e aí passe o restante do jogo se defendendo. Quem tu acha que vai ter mais probabilidade de sair escanteio? Países Baixos, Holanda. E aí, Holanda vai lá 3, 5, 6, 7 contra 1 escanteio da Noruega. E aí, nesse caso, é muito mais fácil isso acontecer. Essa probabilidade de Países Baixos ter muitos escanteios. No caso do empate, é como se você acertasse a quantidade exata, tá? É como se um time, não é só um time que tem que fazer, outro time também tem que andar. Então, por isso existe essa probabilidade do empate acontecer, que é de -2 aí de escanteios, beleza? E aí o Noruega fica muito fácil explicar também, porque é a quantidade de escanteios que a Noruega não pode ficar atrás. Então pensa comigo, se Países Baixos fizer 1, fizer 2, Noruega precisa, com 2, você está perdendo essa aposta da Noruega. Então Noruega precisa pelo menos fazer 1. Então Noruega precisa, não pode ter menos do que, essa diferença não pode ser com mais de 2 escanteios, tá bom? Então pode ser 5-4, 6-5. Então a Noruega tem que caminhar junto para que essa aposta seja vencedora a favor nesse caso, em escanteios da Noruega. Beleza? Então deu para explicar basicamente como é que funcionam os dois handicaps. O europeu é muito pouco usado, tá? É muito pouco usado mesmo hoje em dia. O handicap asiático pegou, todo mundo utiliza aí basicamente o handicap asiático, mas eu tive que explicar os dois aqui e por isso tive que voltar lá naquele exemplo para você entender que no caso do asiático você só tem 2 probabilidades de resultado, que é o time ganhar ou o time perder, mas tem o empate que te devolve. Tá? Em muitos casos você vai ver aí posição de +1. Vou dar até um outro exemplo aqui para você. Ó. Vamos pegar aqui um +1 aqui. Tá? Um +1, deixa eu ver aqui. +1 Noruega, olha, 1,55. O que isso quer dizer? Que se a Noruega
empatar ou ganhar, a sua aposta é vencedora. Se a Noruega perder por 1-0, é como se o jogo fosse 0-0. É como se a Noruega, nesse caso, estivesse 1-0 na partida, tá? 1-0 Noruega, e aí Holanda fez 1-0, o jogo está empatado, 1-1. O que acontece com a sua aposta? Devolve, ninguém perdeu nada. Se a Noruega fizer o 1-1, você volta a ficar na frente do placar, porque a casa já te deu um gol a mais de diferença, beleza? Então, ficamos claros aí, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, não esquece de curtir, comentar e ativar as notificações aí, beleza? Um abraço para vocês, tamo junto.